Connection terminated. I'm sorry to interrupt you, Elizabeth, if you still even remember that name. But I'm afraid you've been misinformed. You are not here to receive a gift, nor have you been called here by the individual you assume, although you have indeed been called. You have all been called here, into a labyrinth of sounds and smells, misdirection and misfortune. A labyrinth with no exit, a maze with no prize. You don't even realize that you are trapped. Your lust for blood has driven you in endless circles, chasing the cries of children in some unseen chamber, always seeming so near, yet somehow out of reach. But you will never find them. None of you will. This is where your story ends. And to you, my brave volunteer, who somehow found this job listing not intended for you. Although there was a way out planned for you, I have a feeling that's not what you want. I have a feeling that you are right where you want to be. I am remaining as well. I am nearby. This place will not be remembered, and the memory of everything that started this can finally begin to fade away, as the agony of every tragedy should. And to you monsters trapped in the corridors, be still, and give up your spirits. They don't belong to you. For most of you, I believe there is peace, and perhaps more, waiting for you after the smoke clears. Although for one of you, the darkest pit of hell has opened to swallow you whole. So don't keep the devil waiting, friend. My daughter, if you can hear me, I knew you would return as well. It's in your nature to protect the innocent. I'm sorry that on that day, the day you were shut out and left to die, no one was there to lift you up into their arms, the way you lifted others into yours. And then, what became of you? I should have known you wouldn't be content to disappear. Not my daughter. I couldn't save you then, so let me save you now. It's time to rest, for you, and for those you have carried in your arms. This ends, for all of us, in communication. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o John e hoje a gente vai contar todas as novidades do mês de aniversário de FNAF, que é mais ou menos agosto. Na verdade está sendo em agosto, a gente está em agosto ainda, mas foi em 8 de agosto. Mas a gente teve muita novidade e ainda está tendo muita novidade. Mais ou menos eu anotei umas 28 novidades, então bora lá para o vídeo. Mas antes, se inscrevam, deixem um like, dá uma força aí no canal pra gente continuar o vídeo. Já deixou? Já se inscreveu? Então vamos começar. Bem, a gente vai começar com um anúncio do lançamento, que na verdade já lançou, que é o FNAF 11, que é o FNAF Into the Pit. Sim, lançaram um jogo da história do livro de FNAF Into the Pit, que inclusive é canônico. A gente já sabe que é canônico o jogo e o livro. E não só isso, mas o jogo fez os outros livros dessa saga, lançada lá em 2018, canônico também. Então, muitos dos livros dessa saga, junto com FNAF Into the Pit, está canônico no universo de FNAF, na história canônica de FNAF. Tivemos também o trailer de anúncio do novo FNAF, que vai ter o inimigo, o vilão principal, o Mimic. Só que vai contar a história do Mimic e a história do início de FNAF, que é o famoso FNAF 12. Esqueci o nome do jogo, mas eu vou deixar aí na tela qual vai ser o nome do jogo. Talvez eu deixe até o teaser do jogo. Mas FNAF 12 com o Mimic, contando a origem do Mimic e a origem das pizzarias, junto com seus criadores William Afton e Harry Emily, está completamente confirmado. Talvez lance em 2025. Tivemos também o anúncio da collab de FNAF com Dead by Daylight. Só que só foi o teaser, então a gente não sabe quando vai lançar o trailer e quando vai lançar essa parceria, essa DLC de Dead by Daylight. Mas se você gosta de Dead by Daylight e FNAF, vale a pena aguardar até experimentar a nova DLC. Tivemos também o anúncio da Click Team, na verdade a demo do anúncio da Click Team, daquele FNAF secreto que a primeira produtora de FNAF estava trabalhando, que é a Click Team, né? Que é o FNAF Kart. Fizeram um Mario Kart de FNAF.
com alguns segredinhos dentro desse FNAF, só que a gente não sabe todos os segredos desse joguinho, não sabe nem qual vai ser os próximos mapas, porque ele não lançou completo, foi só uma demo. Só que talvez o jogo lance ainda nesse final de ano, de 2024, então vale a pena aguardar para a gente jogar o jogo completo. Tivemos também o lançamento das demos de FNAF The Joy of Creation, que é o novo remake / o novo jogo de The Joy, que agora com essa fanverse que o Scott Cawthon criou junto com os criadores de fangames, as primeiras fangames, tivemos a notícia que agora Pop Goes, o The Joy que eu tô falando para vocês, e o Five Nights at Candy são canônicos no universo de FNAF. Tem algumas coisinhas aqui e ali que vai entrar na história. Então o The Joy, já tivemos a demo. A gente já teve a demo de um dos jogos de Pop Goes. Falta o próximo jogo, que ia ser lançado 2, já lançou a demo do primeiro. E ainda falta o Five Nights at Candy. A gente não sabe quando vai lançar a demo ou o trailer de novo Five Nights at Candy 4. E nem o novo Pop Goes. A gente só sabe que teve um spin-off de Pop Goes, dos mesmos produtores. Mas eu estou feliz, eu já testei um pouco do game, já vi as pessoas jogar também, tanto The Joy como o novo spin-off de Pop Goes. E tá muito bom, eu recomendo para vocês. Tivemos também o lançamento de uma visual novel / livro interativo, se eu não me engano gratuita, do FNAF. Ele vai contar a história de um pequeno vilão e 2 irmãos que combatem esse vilão, que antes dos acontecimentos de FNAF Security Breach. Na verdade vai se passar no shopping de FNAF Security Breach, só que antes dos acontecimentos. Inclusive vai contar um pouquinho da história do Tiger Rock, que é aquele tigre branco que controla a inteligência artificial corrupta do FNAF Security Breach. Tivemos também a confirmação que vai ter novos mapas de FNAF no Roblox. Lançaram uma demo ano passado de um dos mapas, mas vai ter novos mapas e novos minigames no Roblox. Então o Scott Cawthon já confirmou isso em podcast, e agora a gente vai falar um pouco desse podcast do Scott Cawthon, que teve muita novidade. Scott Cawthon também nesse podcast publicou entre aspas, foi mais que um pequeno vazamento da própria produtora, que é a Blumhouse, a produtora do filme de FNAF, que está produzindo o segundo filme para novembro do ano que vem, lançamento. E tivemos a foto das produções dos novos animatronics, que é os Toy Animatronics. E, mano, tá muito bonito as fotos dos Toys Animatrônicos. A produção deles tá indo devagarzinho, mas já tá bem avançado. E talvez ainda nesse final de ano, no começo do ano que vem também, vamos ter o início das gravações. E o filme vai ter um tempo maior para ser feito e editado. Então por isso que vai lançar em novembro de 2025. Ainda na entrevista desse podcast, a gente teve também a novidade, entre aspas. Na verdade, eu vou contar a respeito sobre isso, que é sobre FNAF World Remake e talvez o FNAF World 2. Por quê? E uma das perguntas do entrevistador, perguntaram assim pro Scott Cawthon: uma coisa que você mudaria ou iria fazer novamente, só que de uma maneira melhor. E o Scott Cawthon falou que ia ser FNAF World, porque ele achou o lançamento e o jogo de FNAF World um pouco ruinzinho assim, na visão dele. E como um criador de jogos, se ele tivesse a oportunidade, ele iria refazer FNAF World e talvez lançar um FNAF World 2. Ou um ou outro, ou os dois. Então a gente não sabe se ele falou da boca pra fora, tipo, só uma opinião dele, ou se ele vai fazer isso no futuro. Mas eu gostaria de ter um FNAF World Remake e talvez uma continuação de FNAF World. Então vamos aguardar. Também foi mais boatos do que uma resposta na entrevista desse podcast sobre o Scott Cawthon. Mas há boatos que depois da DLC de Dead by Daylight, essa collab com FNAF,
vai ter uma collab com Fortnite, usando os personagens de FNAF. E para quem não sabe, Fortnite tem uma história principal. E além da história principal, quando lançar um evento, alguma coisa assim, também temos uma historinha sobre aquele evento. Então não se sabe se tiver uma collab com FNAF, não se sabe se ele vai fazer parte de um pedacinho da história principal de Fortnite, ou se vai ser só uma historinha de canônica ou não canônica no universo de FNAF, num evento de Fortnite. Mas eu estou aguardando ansiosíssimo para que essa collab de Fortnite com FNAF aconteça. Além do lançamento dessa novela interativa de FNAF, desse livro interativo, tivemos também o anúncio dos novos livros de FNAF que vai lançar no ano que vem, em 2025. Então vai contar a história de depois de FNAF Security Breach. Então vai ter coisas canônicas nessa nova série de livros. E eu não posso deixar de explicar que atualmente os livros são muito importantes para a história de FNAF. Então cada detalhe dessa nova série talvez seja muito importante para entendermos não só a história atual de FNAF, mas também o passado, como a história do Mímico, a história do William Afton com o Harry Emily no passado, também a história da pizzaria antecessora de Five Nights at Freddy's, antes da pizzaria do William Afton existir, que também já estava tendo uns probleminhas envolvendo, bem, não vamos dar spoiler, mas quando lançar o livro eu acho que vamos ter muita teoria e muita novidade complementar no início da história. Bem, agora saindo um pouco do podcast do Scott Cawthon, da entrevista com o Scott Cawthon, vamos falar sobre um probleminha que talvez afete um pouco a história. Por quê? Nós sabemos que algumas fangames, eu vou fazer um vídeo depois a respeito das polêmicas das fangames e seus criadores que iam participar da Fanverse, mas acabaram cancelando seus projetos porque eles eram meio que foram meio babaca com o público e a comunidade e alguns outros problemas, que inclusive são problemas criminosos. Mas enfim, eu vou fazer um vídeo a respeito com todas essas polêmicas. Mas tem uma polêmica na história que é o que? Todo mundo conhece a fangame do Five Nights at Freddy's Juniors, que foi um sucesso. Inclusive essa fangame ia fazer parte da Fanverse, porque ela ia interligar com a pizzaria que já existia na história de FNAF canônica, que era a pizzaria dos Juniors, a lanchonete dos Juniors. Só que por conta de uns probleminhas, essa fangame foi cancelada na história principal da Fanverse e da história principal de FNAF. Mas vale ressaltar que dentro da história principal ainda tem indícios da pizzaria Juniors e de problemas nessa pizzaria na história principal e de animatronics também nessa pizzaria principal. Agora não sabemos o que vai acontecer na história principal da Juniors na história principal de FNAF. Por quê? Essa fangame foi cancelada, então eles vão ter que refazer a história do FNAF Juniors. Ou eles podem mudar de ideia e acabar perdoando os criadores pelo problema que eles tiveram com a comunidade sobre a sua fangame e aceitar essa fangame na Fanverse. Então a gente não sabe o que o Scott Cawthon e o que os produtores da história principal de FNAF vai fazer. Mas a gente sabe que FNAF Juniors é canônico na história de FNAF, só que a fangame não. Tivemos também o rumor que vai ter novos bonecos de FNAF, mas isso já não é novidade pra gente, porque sempre tem novos bonecos de FNAF. Mas talvez no final desse ano, no começo do ano que vem, já tenha o lançamento de novos bonecos de FNAF. Agora vamos falar das teorias confirmadas. A gente sabe que o pai da Cassidy, da DLC Runes, e também aquele personagem principal de FNAF 10, que é o FNAF Happy Wanted 2, sabemos que o protagonista do FNAF 10 é o pai da Cassidy de Five Nights Security Breach Ruins, a DLC. Não só isso, mas o pai do protagonista do FNAF 11, que é o Oswald, que é o FNAF Into the Pit, o pai dele também é um dos amigos de Michael Afton, um dos amigos Buddings do Michael Afton, que acabou ajudando na morte da criança Chorona, que é o irmão do
Michael Afton. Mas a gente sabe que tanto o coelho, que é o menino da máscara de coelho, que é o amigo do Michael Afton, quanto o amigo de máscara de Freddy, que também é amigo do Michael Afton, eles são canônicos na história principal e eles estão mais ou menos vivos. A gente sabe que o coelho, o amigo coelho, que a gente não sabe o nome, morreu, mas o pai do Oswald, que dá o personagem principal de Into the Pit, ele está vivo e ele talvez seja uma peça importante para a história, no futuro da história de FNAF. Só que tem um detalhe também, um detalhe muito importante. Um dos amigos ainda não foi revelado, de Michael Afton, que é o que tem a máscara da Chica. Talvez em um novo jogo, que é o FNAF 12, que vai ter a história do Mimic, tenha talvez sim, talvez não, mas tenha a revelação do amigo que tem a máscara da Chica. Então, ou outro jogo também, spin-off de FNAF, que seja canônico, que vai contar a história do personagem que usa a máscara da Chica. Mas a gente tem a revelação que os 3 amigos de Michael Afton, os 3 amigos Buddy, eles são importantes para a história de FNAF atual. A gente também teve, na verdade, isso é mais para descontrair nesse vídeo. A gente teve uma referência do Fox de FNAF 2 no novo filme do Deadpool 3, que é o Deadpool e Wolverine. O Wolverine, ele fez um jumpscare do Fox quando ele foi atacar o Deadpool em uma das cenas. O editor ele vai colocar qual é a cena, mas eu achei essa referência o máximo. A gente não sabe se essa referência foi proposital ou se foi sem querer, só que independente dela ser proposital dos produtores desse filme ou sem querer, foi uma puta de uma referência. Desculpa o palavrão, mas é isso que a gente tem que falar. Além disso, agora saindo da referência do Deadpool 3 de FNAF, vamos falar da referência ainda do novo jogo FNAF 11, que é o Into the Pit. Tivemos uma referência muito importante pro jogo FNAF Into the Pit, que é o FNAF 11. A gente teve uma referência de um dos fliperamas arcade desse jogo, onde tem as letras GGY, que todo mundo sabe nos livros de FNAF, que GGY é uma abreviação para Gregory. Então, essas letras, esse nome Gregory, que é o nome do personagem do FNAF Security Breach, está ali no FNAF Into the Pit, que se passa entre 1980, uns anos antes do William Afton começar a atacar todas as crianças e surgir FNAF. Mas esse nome do Gregory está em um dos arcades, significa que ele sabe do passado da franquia FNAF, com também o William Afton, o falecido William Afton, ou ele sabe de alguma coisa ainda mais cabulosa do passado, antes da empresa, antes do William Afton criar a pizzaria, talvez alguma coisa sobre o Mimic. Bem, a gente não sabe, a gente só vai saber ainda no futuros jogos de FNAF, que é uma teoria que, meu Deus, quebrou a fandom. Agora, continuando, a gente tem 2 teorias aqui, que é teoria de youtubers brasileiros importante para fandom de FNAF e para teorias de FNAF. A teoria do Renan Souzones, um dos percussores aqui do FNAF no Brasil, ele disse que um certo animatronic, a gente vai pegar a cena o corte desse vídeo que ele fez essa teoria, mas um dos animatronics que ainda não apareceu, mas que é muito importante para FNAF, que ainda vai aparecer, que inclusive vai aparecer no próximo jogo, é um palhaço. Só que a gente não sabia o que esse palhaço que aparecia nos pôsteres de todos os jogos de FNAF significava. Agora a gente sabe. O palhaço nada mais nada menos que uma versão bem antiga do Mimic, do FNAF Security Breach. Sim, o palhaço era o Mimic esse tempo todo. E o Renan Souzones previu o futuro vilão de FNAF. Renan, se você estiver vendo esse vídeo, ou algum fã dele que estiver vendo esse meu vídeo, parabéns, Renan. Você acaba de prever o futuro da franquia de FNAF.
ambiente em que nós estamos não é para ser temática de circo, ele é para ser simplesmente um lugar em que nós revisamos animatronics. Olhe todas as imagens que foram mostradas desse palhaço até o momento. Todas elas mostram o mesmo personagem. Elas não estão mostrando um palhaço genérico que você vê num parque de diversões ou em um circo qualquer. Não. Elas mostram o mesmo palhaço, o mesmo sem pupila, com um sorrisão macabro, o que significa que nós não temos aí apenas um palhaço, nós temos um personagem. Estou cravando aqui essa minha previsão. Volte daqui a meio ano e me diga se eu estou certo ou errado. E a segunda teoria é que o Corey ele foi utilizado como esboço para fazer o pai do Oswald de FNAF Into the Pit. Que inclusive esse esboço que fizeram está extremamente idêntico ao produto final e original do pai do Oswald. Ou seja, a gente não teve a confirmação ainda da produtora desse jogo, mas quando a gente tiver a resposta da pergunta do Corey, eu fui utilizado como esboço para criar esse personagem, meus amigos, a gente tem o Corey e o Renan Souzones, entre muitas aspas, canonizado na história de Five Nights at Freddy. Sim, o Brasil venceu, mano. Favela venceu. O Corey e o Renan Souzones, se a gente tiver a confirmação disso, está canonizado na história de FNAF. Eu não tenho palavras para descrever esse sentimento. Dois youtubers brasileiros de FNAF, que não tinha ligação nenhuma com a história principal, era só youtubers mesmo, estão sendo canonizados na história de FNAF. É incrível como essa franquia está evoluindo de uma maneira exorbitante. Agora, pessoas reais foram canonizadas na história principal. Agora, voltando ao assunto do podcast, da entrevista com Scott Calton, a gente teve alguns detalhes que foram muito importantes e vai ser muito importante para a história. O primeiro detalhe é, durante a pandemia, quando estava sendo produzido o FNAF Security Breach, o Scott Calton não teve muita conversa, por ser pandemia, com a produtora Steel, que estava produzindo esse jogo. Então muitas coisas importantes para a história e referências foram cortadas desse jogo. Ainda teve coisas que foram colocadas na DLC para incrementar, e no FNAF 10, que é o FNAF Help Hunter 2, que também é da mesma produtora. Mas tá faltando muita coisa. Então o Scott Calton falou para ficar tranquilos que essas coisas que faltaram durante a pandemia para colocar no jogo, vai ser colocada num futuro jogo de FNAF da mesma produtora, que é o FNAF 12, que é o que vai ter o vilão Mimic, e que vai contar a história detalhadamente das coisas que faltaram. Ele também falou, não foi só uma crítica, mas também um elogio à Blumhouse, que é a produtora do atual filme de FNAF, que eles são a Blumhouse, primeiro. Ele falou que a Blumhouse, o pessoal da Blumhouse são pessoas incríveis, que não cortaram ele do filme, deixaram inclusive ele como um dos diretores de roteiro, e que o filme andou muito bem por conta dessa boa comunicação que ele teve com a produtora do filme com o Scott Calton. Então ele elogiou isso, e ele criticou também o antigo filme que ia ser lançado de FNAF pela Warner, que foi cancelado. Ele criticou porque durante esse filme, quando estava sendo produzido, ele foi tipo que expulso da criação. Os produtores do filme falaram que não iam precisar dele, e por conta desse embate entre Scott Calton e a Warner, o filme acabou sendo cancelado. E a gente teve a informação da Fandom durante essa entrevista que muitas coisas do FNAF, desse filme da Warner que foi cancelado, tipo a criação dos animatronics, ainda pode estar em posse da Warner. Então a gente queria muito ver esses animatronics que estavam sendo produzidos para o filme ser mostrado ao público como uma coisa tipo museu, ou um evento para ver as coisas que ia ter desse filme. Agora a gente só tem que esperar o Warner ver o que vai acontecer. Talvez não aconteça, mas eu queria muito que o Warner mostrasse como ia ser o filme de FNAF na visão dela, e como seria os animatronics produzidos por eles. E uma novidade, talvez a DLC de FNAF Security Breach já tenha saído ou ainda vai sair nesse final de ano para Nintendo Switch.
Eu não pude saber as informações sobre essa DLC no Nintendo Switch, porque eu não consegui ver nenhum trailer de lançamento. Mas talvez já tenha sido lançado, porque essa DLC é gratuita, e talvez em uma atualização do FNAF Security Beat no Nintendo Switch já tenha essa DLC, ou ainda vai ser lançado com trailer e tudo. A gente vai ter que esperar pela Nintendo, sobre novidades da Nintendo e da Steam sobre essa DLC no console de mesa e portátil Nintendo Switch. E ainda continuando falando do FNAF Security Beat, para finalizar, a gente sabe que os finais canônicos da DLC Ruin é aquele final que a Cassidy era cai do elevador porque o Gregory derrubou, falando que ela não poderia subir, por senão o Mimic ia subir junto com ela. E também a gente sabe que o final secreto, que tem aquela imagem do Help, que é um dos animatronics de FNAF, o Gregory e a Vanessa tomando sorvete, que simboliza eles fora da pizzaria, que é o Grimrock Fred, o Gregory e a Vanessa fora da pizzaria, que eles só estão vivos. Isso é um final referência à história deles. E então a gente sabe que esses dois finais são canônicos e vão ser utilizados para o próximo jogo de FNAF. E para finalizar, o Glitch Trap e o Bunny Trap, esses nomes não eram para ser canônicos no universo de FNAF. Só que por conta de falta de comunicação com a Churu, que é a produtora de FNAF, a nova produtora de FNAF, com o Scott Calton, por causa dessa falta de comunicação, eles acabaram colocando esses nomes. É um detalhe muito interessante. E é isso. Obrigado por estarem aqui até o fim do vídeo. Espero que tenham gostado do vídeo e até mais.